E pessoal, hoje é dia da gente conferir esse documentário daqui, hein? Autópsia 2. O 1 foi pesado. Eu acho que o 2 vai ser pesado em dobro. E estamos chegando na reta final da série de documentários, pessoal. Dessa vez com Autópsia 2. Pois é, um filme nacional que eu fiquei muito feliz em conseguir adquirir. É um filme muito difícil de encontrar. É um filme que eu diria que é um filme raro hoje em dia para a gente encontrar em VHS. E eu consegui encontrar não só o primeiro, mas como também o segundo. Um filme de José Gaspar, eu trouxe algumas informações no primeiro. Consegui algumas maneiras de entrar em contato com José Gaspar, mas não fui respondido, infelizmente. Eu tinha muita vontade de fazer uma entrevista com ele sobre esse documentário, porque eu não sei de outro documentário nacional que a gente vai encontrar em VHS, além desse aqui, Autópsia 1 e Autópsia 2. Bem, o 1 a gente assistiu no vídeo passado aí, né, dessa série, né, na série de documentários, e chegou o momento da gente conferir o segundo filme, né? Antes da gente conferir, vamos dar uma olhadinha nessa capa aqui e nas velhas palavras que a gente tem escrito aqui, né? Bom, galera, então a gente tem aqui Autópsia 2, um filme de José Gaspar, desaconselhável para pessoas com problemas cardíacos. Pois é, né? Isso aqui a gente já sabe bem dessas frases, né? Cenas chocantes que podem traumatizar pessoas de estômago fraco. Foto de capa ilustrativa. Nós temos aqui, né, um médico aqui, especialista na área, realizando aqui um corte, né? Enfim. E no fundo temos basicamente a mesma coisa aqui, um pouquinho diferente no conceito, né? Mas enfim. Atenção, cenas fortes e impressionantes, desaconselhável para pessoas com problemas cardíacos. Temos aqui, gente, uma produção de 2002. Nós estamos falando de uma produção já tardia do VHS, né? Porque, poxa, 2002 o DVD já estava assim, ali começando a entrar em cena, já tinha entrado em cena na verdade, e a gente estava vendo a partir de então uma produção menor de filmes em VHS, né? Ainda tinha, tá? Ainda tinha, mas a gente está vendo aqui um lançamento já de um certo momento do VHS em que ele estava começando a se despedir. Então temos aqui, era uma fita, tá vendo? De videolocadora, trio, videolocadora. Temos a fita aqui, Autópsia 2. Vamos nessa, vamos conferir. Que não se ofende com a apresentação de cenas eróticas e diz, ué, como assim? Ué, ele tá falando como se isso fosse um mais 18, um pornozão mesmo. Eu sei que a Falmes era uma distribuidora de pornozão mesmo, uma produtora e tal, né? É o que me falaram, né? Vocês me contaram, mas... Bom, vamos ver. Eu tô é com medo, entendeu? Já pensou se for mais do que autópsia? Foi um negócio de... como é? Necrofilia? Eu não sei nem se pode falar isso no YouTube. Olha, entrada muito interessante, hein? Essa série de documentários eu admito para vocês que foi mais longa do que eu imaginava. Quando eu comecei ela, eu tinha alguns poucos documentários somente. Alguns Faces da Morte, eu tinha, se não me engano, um Traços da Morte e tinha Cenas da Morte 1 e 2. Não era muita coisa, mas se a gente for pensar em termos de documentário, já era algo significativo, né? Porque assim, nem todo mundo quer ter esse tipo de filme na sua coleção. Eu sempre quis ter esse tipo de filme ali nas minhas prateleiras, mas como uma forma de lembrar um certo gênero de filmes
que povoava os cantos escuros e as prateleiras cheias de teias das locadoras. Eram aquelas fitas que eram muito difíceis de ser locadas e você muitas vezes quando era moleque ia tentar alugar e o cara da locadora falava: epa, esse aqui não, da sua idade não pode levar isso. Ou às vezes você pedia para o seu tio, para o seu irmão mais velho alugar e vocês assistiam em casa e era uma certeza, depois batia aquele arrependimento, aquele choque de realidade, porque enfim, realmente, muitas vezes um adulto não está preparado para ver isso, imagine um de menor, né? Pelo amor de Deus. Bom, já começamos com as cenas, né? Mostrou aquilo rapidinho e já começou a mostrar corpo. Observamos aqui um ferimento característico de tiro de raspão. Ô louco, ó, um tiro de raspão no corpo. Ele já está explicando de forma bem técnica, igual o primeiro filme, né? A qualidade de imagem dessa fita, desse filme, é bem melhor do que o primeiro, né? Apesar do que o primeiro fica bem mais trash, underground, mais obscuro, né? Mas eles investiram aí em iluminação e câmera, tá? Bem melhor. Caraca, galera, um ferimento de saída de uma bala aqui no olho. Ou seja, meio que entrou por aqui e saiu por aqui. Tem meio que um buraco assim. E é um corpo bem recente, porque ainda tá bem vermelho as manchas e tal. Eu acho. Uma incisão no sentido coronal do couro cabeludo. E ele vai explicando tudo que vai sendo feito, né? É bem didático nesse sentido. Não é à toa que pessoas comentaram no Autópsia 1 que assistiram aquele filme na faculdade de medicina. Então, pra vocês verem o caráter técnico que tem a coisa, né? É menos sensacionalista do que os outros documentários, sem dúvidas. Mas ainda é forte pra caramba, porque no final das contas estamos vendo, né, um corpo numa cama fria, enfim, sofrendo autópsia, né? Bonito nunca vai ser. Algo me diz que vai ser uma sequência atrás da outra, sem pausa, sem intervalo, sem eu poder mostrar nada. E como o primeiro que eu tô percebendo aqui, não tem corte nenhum. Tipo, o médico tá aqui meio que tirando aqui todo o couro cabeludo e tal, e vai mostrando mesmo. Isso dá agonia. Não tem captação de áudio na cena, é silêncio puro, você não vê o barulho assim de pancada nem nada do tipo, vamos dizer assim. É só a voz em off e narração mesmo, que tem áudio. Não tem música, não tem nada, é seco. É bem angustiante, né, ver isso, né? E ver esse tipo de cena eu já contei pra vocês, às vezes quando eu me deparava com algumas cenas chocantes assim, bom, essas cenas ficavam indo e voltando por dias e dias na minha cabeça. Por ser esse um gênero tão icônico e ao mesmo tempo tão obscuro do VHS, eu tinha vontade sim de ter essas fitas na minha coleção. Nunca foi exatamente por causa do conteúdo. Até que um dia eu resolvi gravar um vídeo e mostrar para vocês eu assistindo uma dessas fitas, porque eu pensei que tinha muita coisa nesse tipo de conteúdo e nesse tipo de filme, nessas produções, que a gente podia compartilhar em comum histórias, sensações, arrependimentos e tudo mais. É engraçado que com o decorrer desse tempo eu fui adquirindo outros filmes e minha coleção cresceu bastante. Hoje eu digo que a minha coleção de documentários ocupa uma parcela grande da minha prateleira ali e são muitos filmes, mais do que eu jamais imaginaria querer ter. E eu comecei a entrar numa coisa agora de querer ter uma coleção completa de documentários. É um desafio e tanto. Eu não sei quantos documentários foram lançados em VHS aqui no Brasil, mas eu posso dizer a vocês, assim, com certo orgulho de colecionador, que eu consegui já bastante fita. E essas fitas vocês vieram conferindo nessa série aí, episódio após episódio. E eu devo dizer, pessoal, que pelo menos por enquanto a gente está cada vez mais chegando no fim. Que é uma das 3 membranas que envolvem os órgãos do sistema nervoso. Vemos que o cérebro apresenta-se com uma extensa hemorragia, em decorrência provavelmente da passagem do projétil pelo órgão ou por regiões próximas. O médico nesse momento, ele acaba de remover o cérebro. O nosso corpo é muito doido, né? É incrível, né? Surreal, né, velho? O cérebro, né, ele tá ali fazendo tudo funcionar, os nossos pensamentos, sentimentos. Putz, é muito louco, gente. É muito louco o nosso organismo. Ele tá fatiando o cérebro, acho que é procurando
cerebral. o percurso da bala, não sei. Parece gelatina, gente, é macio, o negócio não é tão... Dá vontade de pegar e amassar assim para ver qual é a sensação, né? O médico, ele identifica o buraco por onde passou a bala e ele coloca tipo uma ferramenta, uma sonda e consegue perceber certinho a trajetória que o negócio vai entrando e, pá, e sai bem pelo olho aqui. Caramba, forma um buraco perfeito, velho. Que doideira, gente. Traz um ar de curiosidade que eu tô aqui e nunca vi nada assim, né? Cabeça por dentro assim, o cara botando a ferramenta e conseguindo achar como se fosse uma tubulação assim, o caminho da bala. Caraca, gente. Essa gravação tá bem menos esverdeada, putz, é sinistra o aspecto da primeira, velho. Essa aqui tá numa qualidade muito boa de imagem. Ó, galera, parabéns para quem trabalha com isso. Parabéns, tá? Ele tá pegando o coração agora e tem uma perfuração no coração também. O cara recebeu aí bala mesmo, viu, velho? O chamado tamponamento cardíaco. Com o ferimento do coração, o sangue rapaz, o cara que faz isso assim é nervos de aço, viu? O médico legista, né, que trabalha com isso, né? Bicho, o ser humano, né, ele cria uma zorra de uma arma que consegue fazer um projétilzinho assim, ó, pequeno, voar, ser lançado numa velocidade tão grande, tão rápida, que tem uma força guardada incrível ali, véio, que perfura osso, músculo, carne, zorra tudo e ainda ultrapassa e sai. Caraca, velho, é muita energia no objetozinho, né, velho? Muita energia para isso acontecer. Caramba, o médico encontrou a bala dentro do corpo. O projétil. Dentro do pericárdio. Caramba, velho. Uma base, né? Essa ficou lá dentro. Ele agora tá examinando o pulmão. Procurando mais lesões no pulmão. Galera, não tem como nunca eu mostrar nenhuma cena desse filme, né? Ele não tem respiração. Ele tá agora num segundo corpo. Que também sofreu ferimentos. Enfim, também recebeu bala, né? E eu tô curioso, por que no Autópsia sempre começa com a cabeça, velho? É sempre mesmo? Porque assim, pelo que eu lembro, o outro também sempre começa arrancando a pele na cabeça aqui e tal, né? Caramba, esse aí tá dando trabalho. Do lado esquerdo, um hematoma de partes moles que está sendo removido com o uso do bisturi e da rugina. Depois de Autópsia 2, a gente tem mais 2 filmes, Faces da Morte 3 e o Faces da Morte 1. O Faces da Morte 1 foi o filme que abriu essa série, mas a série ainda era um pouco diferente. Eu falei sobre o filme, sobre a produção, e não foi nesse esquema de eu estar assistindo e comentando com vocês. Obviamente que eu já assisti Faces da Morte 1, mas eu planejo sim assistir novamente e trazer as minhas novas impressões desse filme para vocês aqui. Visto isso, sim, estamos nos encaminhando ao fim e eu fico me perguntando, será que eu vou conseguir mais fitas? Eu sei que ainda existem mais VHS lançados aqui, mas esses que restaram são muito, muito difíceis. Faces da Morte Paramédicos, Faces da Morte Guerra, Faces da Morte 2000 parte 2, ainda não tenho. Tem o Shock Asia, que é o Faces da Aberração que eu tenho aí, que é o correspondente ao 3, tem o 1 e o 2. E tem, pessoal, uma fita que eu já encontrei, mas é é ultra rara. E essa fita, putz, tá meio complicada de negociar com o vendedor. Tá num valor tão alto, mas tão alto, que eu me recuso a pagar, a verdade é essa. É um valor de fita que eu penso assim, eu não vou gastar dinheiro com fita nenhuma na minha vida com esse valor. Mas eu entendo o valor, não tô questionando o vendedor nem nada, porque é uma fita ultra rara, é raríssimo. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu não consiga, quem sabe um dia eu não acorde rico, aí milionário e resolva pagar esse valor nessa fita, né? Mas bom, galera, enquanto eu não estiver adquirindo novos chocomentários, já que agora eu entrei numa etapa bem difícil para adquirir essas fitas, eu devo dizer que sim, estamos na reta final dessa série. Apesar do filme ter uma capa, né, bem típico do chocomentário e tal, e você pensa que vai ser bem sensacionalista, esse chocomentário, ele tem um... Utilizando uma sonda, o médico legista procura estabelecer
uma conexão entre o ferimento de entrada Mesma coisa, o cara e enfia... ferimento de É tipo um saída arame, um do ferro, que ele enfia projétil num em sua buraco e trajetória. procura saída por dentro do corpo, véio. Caramba. Sim, como eu ia falando, apesar de ser um chocumentário, ele não tem esse caráter, ele tem pelo menos um ponto positivo, vamos dizer assim, que ele não tem um caráter sensacionalista, entendeu? Não tem esse caráter. Até o rosto das figuras aqui, eu não sei se isso é natural da autópsia ou se foi por causa do filme, tem um tecido na frente, tem um tipo gaze assim na frente para você não identificar o rosto. Então é um filme que guarda ainda algum aspecto moral, o que é positivo, né? Diferente dos outros, que é imoral completo, né? Aí dizendo que os caras acharam muito sangue dentro das vias respiratórias e que essa foi a causa da morte. Porque entra sangue onde não deveria, na via respiratória, o cara não consegue mais respirar, puxar o ar, e aí tem um sufocamento, né? Muito louco, né, gente? Eu não sei por que o intestino desse cara tá amarelo pra caramba. Se alguém souber, pelo menos o do outro não tava assim, não. Sinistro, velho. Nosso corpo é sinistro. Mudou agora é o que parece ser uma senhora. Não mostra o rosto nunca, eu acho que isso traz respeito, né? Assim, uma preocupação, né? Em ter respeito pelas pessoas, né? Bicho, o cara ele tá cortando agora com a facona, uma peixeirazona, não é com bisturi. Que doideira. É uma facona mesmo, peixeira mesmo, de você cortar carne em casa. Caraca, gente. É normal aí, quem entende, em alguns casos usar uma facona dessa, uma peixeirazona dessa? Porque a sensação que eu tenho é que o bisturi é bem mais fácil de fazer o corte, né? Aqui ele tá tendo que fazer muito mais força e muito mais esforço. Ele tá dando uma aula completa agora de funcionamento de cada órgão do corpo humano enquanto vai aparecendo na tela, na própria autópsia, né? Tá aí, é uma aula de... como é? Biologia, né? Basicamente. E terminou, hein, gente? Olha lá, velho. Brasileirinhas do nada. Caraca, meu irmão. Olha lá. Terminou. E temos aqui então Autópsia 2. Mais um chocumentário assistido, mais um chocumentário aí para a série, né? Bom, pessoal, o que eu tenho para falar desse filme, na verdade, é tudo que eu já falei enquanto eu assistia. Porque o filme ele não abre muito espaço para comentários, além de perceber que, sim, é um título, é um filme que se chama Autópsia e que você tem, do início ao fim, autópsias. Mais uma vez, é um filme que ele tem uma virtude, vamos dizer assim, que ele é um filme extremamente técnico, ele é um filme que, se você tem interesse nisso, eu diria até que você vai aprender algo a respeito. Ele traz informações, ele é um filme muito didático. Ele não é um filme que está sendo feito com a finalidade de chocar. Chocar se torna muito mais uma consequência natural, porque, enfim, porque a autópsia é meio chocante por si só, né? Eu não preciso nem dizer porquê. Mas ele não traz isso para ser sensacionalista como os outros filmes, né? Ele traz isso, eu não sei, ao mesmo tempo que não é exatamente um filme assim, método de autópsia, método de dissecação, não é exatamente isso, porque o filme não é vendido como isso, né? O filme é vendido como algo chocumentário, que só foi feito para chocar, mas essa não é a realidade. É um filme que, vocês verem, teve pessoas comentando no Autópsia 1 que assistiram isso na faculdade de medicina. Então faz todo sentido, porque realmente é um filme que você termina e você pode dizer que aprendeu alguma coisa a respeito dessa como é que eu digo? Desse setor da medicina, vamos chamar assim, tá? E, enfim, galera, eu fico muito feliz de ter assistido Autópsia 1 e 2 pelo motivo de que são chocumentários nacionais complicadinhos de achar, hein? Então tá aqui, Autópsia 2, mais um assistido, e é isso aí. Galera, aguardo vocês aqui quando for assistir Faces da Morte 3 e Faces da Morte
1. O ritmo de Chocomentários baixou um pouco aí, eu sei, mas na época eu tava trazendo um Chocomentário por semana e tava sendo complicado ter que assistir um Chocomentário direto, assim, né? Então, enfim, é isso aí, né? É isso aí. E a gente tá chegando no final agora também. Bom, mas é isso aí, galera. Tamo junto demais. E é isso aí, galera. Não se esqueçam nunca, o VHS vive!